A Biblioteca Proibida do Vaticano. Nas profundezas do Vaticano, além das capelas ornamentadas e dos corredores que milhões de turistas atravessam a cada ano, existe um lugar que poucos têm permissão para ver. Um labirinto de corredores subterrâneos que se estende por quilômetros sob a Cidade Santa, onde prateleiras intermináveis guardam segredos que a Igreja Católica decidiu que o mundo não está pronto para conhecer. Este lugar é real, documentado e infinitamente mais misterioso do que qualquer ficção poderia imaginar. Bem-vindos à história da Biblioteca Proibida do Vaticano. Antes de mergulharmos nas sombras deste repositório secreto, é importante entender que estamos falando de uma instituição real. O Arquivo Apostólico Vaticano, anteriormente conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano, até 2019, quando o Papa Francisco mudou oficialmente seu nome, existe há mais de 400 anos em sua forma atual, embora suas raízes remontem a muito mais tempo. Com mais de 85 quilômetros de prateleiras e documentos que datam do século VIII, este é um dos maiores repositórios de conhecimento histórico do mundo. Mas o que torna este lugar verdadeiramente fascinante não é apenas sua vastidão, mas o que ele escolhe esconder. As origens do segredo. A história da Biblioteca Secreta do Vaticano começa muito antes de sua formalização oficial. Desde os primeiros dias do cristianismo, a Igreja reconheceu que o conhecimento era poder, mas também perigo. Nos séculos iniciais da Igreja, quando o cristianismo ainda lutava por sua sobrevivência no Império Romano, os primeiros bispos começaram a coletar e preservar textos que consideravam importantes para a fé. Mas junto com os evangelhos e as cartas dos apóstolos, eles também se depararam com outros escritos. Evangelhos apócrifos que contradiziam a doutrina oficial, textos gnósticos que apresentavam versões radicalmente diferentes da história de Cristo, e manuscritos de tradições pagãs que a Igreja estava tentando suplantar. O que fazer com esse conhecimento herético? Destruí-lo completamente seria admitir sua existência e talvez dar-lhe poder. Deixá-lo circular livremente seria permitir que corrompesse os fiéis. A solução foi uma terceira via: preservar esses textos, mas mantê-los trancados, acessíveis apenas àqueles com autorização especial que pudessem estudá-los sem serem corrompidos. Assim nasceu a tradição do conhecimento guardado. A biblioteca moderna foi oficialmente estabelecida em 1547 pelo Papa Paulo III, mas isso foi apenas uma formalização de uma prática que já existia há séculos. O Papa reconheceu que a Igreja havia acumulado uma quantidade massiva de documentos, muitos dos quais continham informações sensíveis sobre política, escândalos, investigações de heresia e conhecimentos que poderiam desestabilizar a fé se caíssem em mãos erradas. Durante o pontificado de Paulo III, a Europa estava em convulsão religiosa. A reforma protestante havia dividido a cristandade, e a Igreja Católica estava desesperada para manter controle sobre sua narrativa. A Inquisição estava em pleno funcionamento, caçando hereges reais e imaginários. Neste contexto, a criação de um arquivo secreto fazia todo o sentido estratégico. Aqui seriam guardados os registros dos julgamentos da Inquisição, as confissões extraídas sob tortura, as correspondências entre papas e reis e todos os segredos sujos que a Igreja precisava manter, ocultos para preservar sua autoridade moral. O que está escondido nas sombras? A questão que fascina historiadores, pesquisadores e teóricos da conspiração há gerações é simples. O que exatamente está guardado nessas prateleiras proibidas? A resposta oficial é que o arquivo contém principalmente documentos administrativos e históricos da Igreja, correspondências papais, registros de conclaves e documentação de eventos importantes na história católica. Isso é verdade, mas é apenas parte da história. Sabemos com certeza que o arquivo contém os registros completos dos julgamentos da Inquisição. Estes documentos são particularmente sensíveis porque revelam não apenas as acusações contra os hereges, mas também os métodos usados para extrair confissões, tortura sistemática, manipulação psicológica e, frequentemente, a execução de pessoas inocentes cujo único crime foi discordar da doutrina oficial.
O caso mais famoso é o de Galileu Galilei, cujo julgamento completo está documentado nos arquivos. Por séculos, esses registros foram completamente inacessíveis. Somente em anos recentes, alguns pesquisadores selecionados receberam permissão para estudá-los. Mas além dos registros inquisitoriais, há camadas mais profundas de mistério. O arquivo contém textos que nunca foram publicados, evangelhos que foram deliberadamente excluídos da Bíblia, correspondências entre papas e líderes mundiais que revelariam alianças secretas e manipulações políticas. Há documentos sobre eventos sobrenaturais investigados pela Igreja, relatos de possessões demoníacas, exorcismos que deram terrivelmente errado e fenômenos que a Igreja não conseguiu explicar, mas também não quis admitir publicamente. Um dos documentos mais procurados pelos pesquisadores é o chamado Arquivo Secretum. Este é literalmente um arquivo dentro do arquivo, uma seção ainda mais restrita, onde supostamente estão guardados os documentos mais explosivos. A existência desta seção ultra-secreta nunca foi oficialmente confirmada pelo Vaticano, mas múltiplas fontes dentro da hierarquia católica têm aludido à sua existência ao longo dos anos. O que estaria tão guardado que nem mesmo os pesquisadores com acesso ao arquivo secreto regular podem ver? As especulações variam de documentos que provariam que Jesus teve descendentes, evidências de contato extraterrestre que a Igreja suprimiu, até profecias apocalípticas tão terríveis que revelar seu conteúdo poderia causar pânico global. Os evangelhos perdidos entre os tesouros mais controversos, supostamente guardados nos cofres do Vaticano, estão os evangelhos apócrifos, textos que foram deliberadamente excluídos do cânone bíblico oficial. Quando a Bíblia foi compilada nos primeiros séculos do cristianismo, havia dezenas de evangelhos circulando entre as primeiras comunidades cristãs. Cada um contava a história de Jesus de uma perspectiva ligeiramente diferente, e alguns apresentavam ensinamentos radicalmente diferentes daquilo que a Igreja estava tentando estabelecer como ortodoxia. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino, foi um momento crucial neste processo de seleção. Bispos de todo o mundo cristão se reuniram para decidir quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam rejeitados como heréticos. Os critérios usados não eram apenas teológicos, mas também políticos. Textos que apoiavam a estrutura hierárquica que a Igreja estava estabelecendo foram favorecidos. Aqueles que sugeriam uma relação mais direta e pessoal com o divino, que não requeriam intermediação clerical, foram suprimidos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, descoberto no Egito em 1945, como parte dos manuscritos de Nag Hammadi, apresenta Jesus principalmente como um professor de sabedoria, enfatizando o conhecimento direto de Deus em vez da salvação através da crucificação. Este era um Jesus muito diferente daquele que a Igreja estava promovendo. O Evangelho de Maria Madalena, também encontrado em Nag Hammadi, sugere que Maria Madalena foi uma das discípulas mais próximas de Jesus e receptora de ensinamentos secretos que ele não compartilhou com os outros apóstolos. Isto contradiz completamente a narrativa da Igreja sobre o papel das mulheres no cristianismo primitivo. Mas aqui está a questão perturbadora. Quantos outros evangelhos existiam que nunca foram redescobertos? Quantos foram completamente destruídos na antiguidade? E quantos podem estar guardados nos cofres mais profundos do Vaticano? Há rumores persistentes entre estudiosos de que o Vaticano possui cópias completas de evangelhos que o mundo exterior só conhece por fragmentos ou referências em outros textos. O Evangelho de Pedro, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho dos Nazarenos. Todos estes são mencionados em escritos antigos, mas sobrevivem apenas em fragmentos. Será que as versões completas estão escondidas em Roma? A razão pela qual a Igreja continuaria guardando esses textos em vez de destruí-los completamente é complexa. Por um lado, há o valor histórico puro. Esses documentos são parte da história do cristianismo, mesmo que sejam partes que a Igreja prefira não enfatizar. Por outro lado, há um elemento de controle de narrativa. Enquanto esses textos estiverem trancados no Vaticano, a Igreja pode controlar quem tem acesso a eles e, portanto, controlar como eles são interpretados e apresentados ao mundo.
Os grimórios e textos de magia. Um dos aspectos menos conhecidos do Arquivo Secreto é sua coleção de grimórios, textos de magia e ocultismo que foram confiscados pela Inquisição ao longo dos séculos. Quando a Igreja caçava bruxas e magos, não destruía simplesmente seus livros. Frequentemente, esses textos eram enviados para Roma para serem estudados e arquivados. A lógica era que os inquisidores precisavam entender a magia para combatê-la efetivamente. Como você identifica um verdadeiro praticante das artes negras se não conhece os rituais que eles realizam? Assim, ao longo dos séculos, o Vaticano acumulou uma das maiores coleções de literatura oculta do mundo. Há grimórios medievais com instruções detalhadas para invocar demônios, textos de alquimia prometendo o segredo da imortalidade, manuais de astrologia que afirmam prever o futuro e tratados de magia cerimonial que descrevem rituais elaborados para obter poder sobre o mundo material e espiritual. Um dos textos mais procurados por ocultistas e pesquisadores é uma cópia completa da Clavícula de Salomão, um dos grimórios mais famosos da tradição mágica ocidental. Embora versões deste texto circulem publicamente, há rumores de que o Vaticano possui uma versão muito mais antiga e completa, possivelmente remontando à Idade Média ou até antes. Este grimório supostamente contém os métodos usados pelo rei Salomão para controlar demônios e espíritos, incluindo os selos e nomes verdadeiros de 72 demônios. Outro texto legendário que pode estar nos arquivos é o Livro de Abramelin, o Mago. Este é um grimório do século XV que descreve um elaborado ritual de 6 meses para invocar o seu santo anjo guardião e obter conhecimento e conversação com entidades divinas. O que torna este livro particularmente interessante é que ele não trata de magia negra, mas de uma forma de magia teurgia, magia divina destinada a aproximar o praticante de Deus. No entanto, a Igreja sempre foi profundamente suspeita de qualquer tentativa de contato direto com o divino que não passasse através dos canais oficiais da Igreja. Há também relatos de que o Vaticano possui textos ainda mais antigos e obscuros, incluindo possíveis fragmentos de magia egípcia, grimórios árabes medievais confiscados durante as cruzadas, e até mesmo textos de tradições pagãs europeias que foram suprimidas durante a cristianização do continente. Cada um desses documentos representa não apenas conhecimento proibido, mas uma janela para sistemas de crença que a Igreja tentou erradicar. A questão que assombra muitos pesquisadores é: se essa magia não funciona, se é apenas superstição, por que a Igreja se deu ao trabalho de preservar esses textos tão cuidadosamente? Por que não simplesmente queimá-los? A resposta pode ser mais perturbadora do que imaginamos. Talvez a Igreja saiba algo sobre a eficácia real desses rituais que não quer que o público geral descubra. Os registros de fenômenos inexplicáveis. Além dos textos antigos e documentos históricos, o Arquivo do Vaticano contém algo ainda mais intrigante: registros detalhados de investigações de fenômenos sobrenaturais conduzidas pela Igreja ao longo dos séculos. A Igreja Católica sempre manteve uma posição oficial de ceticismo cauteloso em relação a alegações de milagres, aparições e outros eventos sobrenaturais. Para cada fenômeno que é oficialmente reconhecido como milagroso, há centenas que são investigados e arquivados sem conclusão pública. O Vaticano mantém uma divisão especial, frequentemente referida como o Escritório de Exorcismo, embora seu nome oficial seja mais burocrático, que é responsável por investigar alegações de possessão demoníaca. Cada caso que chega ao conhecimento da Igreja é meticulosamente documentado. Testemunhas são entrevistadas, o suposto possuído é examinado, e se um exorcismo é realizado, cada detalhe do ritual é registrado. Esses registros, que remontam a séculos, estão todos guardados nos arquivos. O que torna esses documentos particularmente fascinantes é que eles incluem não apenas os casos que resultaram em exorcismos bem-sucedidos, mas também aqueles que deram errado. Há relatos de exorcismos onde o padre exorcista foi ferido ou morto. Casos onde o suposto demônio demonstrou conhecimento que não poderia possivelmente ter obtido por meios naturais, e situações onde fenômenos físicos inexplicáveis
ocorreram na presença de múltiplas testemunhas. Um dos casos mais famosos, embora pouco conhecido fora de círculos especializados, é o de Anneliese Michel, na Alemanha, em 1976. Anneliese era uma jovem que começou a exibir comportamento bizarro e passou por 67 sessões de exorcismo antes de morrer de desnutrição e desidratação. Os padres que realizaram o exorcismo foram posteriormente julgados por negligência. O caso foi devastador para a igreja e levantou questões sérias sobre a prática de exorcismo. Todos os registros detalhados deste caso, incluindo gravações de áudio das sessões de exorcismo, estão nos arquivos do Vaticano. Mas além dos exorcismos, há documentação de outros fenômenos. Aparições marianas investigadas pela Igreja, algumas das quais foram eventualmente reconhecidas como Fátima e Lourdes, mas muitas outras que foram discretamente arquivadas e esquecidas. Há registros de estigmatizados, pessoas que exibem feridas correspondentes às chagas de Cristo, um fenômeno que a Igreja investiga cuidadosamente para determinar se é genuíno ou fraudulento. A documentação de alegados milagres eucarísticos, casos onde a hóstia consagrada supostamente se transformou em carne e sangue reais, e depois há os casos que não se encaixam em nenhuma categoria teológica clara. Objetos que se movem sozinhos, aparições que não correspondem a nenhuma figura religiosa conhecida, fenômenos que parecem sobrenaturais, mas não necessariamente divinos ou demoníacos. A Igreja investiga tudo isso, documenta meticulosamente e arquiva discretamente. Por quê? Porque mesmo a Igreja, com toda a sua teologia desenvolvida, encontra fenômenos que não consegue explicar completamente. E em vez de admitir publicamente sua incapacidade de compreender, ela prefere simplesmente não falar sobre isso. Os segredos políticos. Embora os aspectos sobrenaturais e religiosos dos arquivos secretos capturem a imaginação popular, alguns dos documentos mais explosivos podem ser de natureza puramente política. Por 2000 anos, a Igreja Católica foi uma das instituições mais poderosas do mundo, não apenas espiritualmente, mas também politicamente. Papas coroaram imperadores, declararam cruzadas, financiaram guerras e manipularam a política europeia nos bastidores. Toda essa atividade gerou correspondência, contratos, acordos secretos e documentação que a Igreja tem boas razões para querer manter oculta. Um dos períodos mais controversos é o da Segunda Guerra Mundial e o papel do Papa Pio XII. Pio foi Papa de 1939 a 1958, cobrindo todo o período da guerra. Ele tem sido criticado por sua resposta inadequada ao Holocausto e por não condenar publicamente os nazistas de forma mais vigorosa. O Vaticano insiste que Pio fez o que pôde, dadas as circunstâncias impossíveis da guerra, e que falar mais abertamente teria colocado católicos em perigo nos territórios controlados pelos nazistas. No entanto, os arquivos completos do pontificado de Pio XII só foram parcialmente abertos ao público em 2020, e mesmo assim com restrições. O que está nesses documentos que o Vaticano hesitou tanto em revelar? Algumas evidências já emergiram, mostrando que o Vaticano tinha conhecimento detalhado do Holocausto muito antes do que se acreditava anteriormente. Há correspondência discutindo o destino dos judeus europeus, negociações com potências do eixo e decisões calculadas sobre quando e como responder. Cada documento que emerge levanta mais questões sobre o que mais está escondido. Mas a Segunda Guerra Mundial é apenas um exemplo. Os arquivos contêm documentação de intrigas que remontam a séculos. Há cartas discutindo o assassinato de reis, planos para derrubar governos, acordos secretos entre a Igreja e potências coloniais sobre a divisão de territórios conquistados. Durante a época colonial, o Vaticano desempenhou um papel crucial na legitimação da conquista europeia das Américas, África e Ásia. O famoso Tratado de Tordesilhas, de 1494, que dividiu o Novo Mundo entre Espanha e Portugal, foi mediado pelo Papa. Mas havia muitos outros acordos, menos públicos, sobre como os territórios conquistados seriam explorados e suas populações convertidas. Há também documentação sobre escândalos internos da Igreja que foram deliberadamente suprimidos. Papas que tiveram filhos ilegítimos, cardeais envolvidos em corrupção massiva,
negociações financeiras questionáveis e casos de abuso que foram discretamente resolvidos com dinheiro e relocação dos perpetradores em vez de justiça. A crise moderna de abuso sexual na igreja mostrou que esta prática de encobrimento é sistemática e remonta a décadas, se não séculos. Os arquivos contêm a evidência documental completa deste encobrimento. Os textos proféticos. Um dos aspectos mais fascinantes e potencialmente aterrorizantes dos arquivos secretos são os textos proféticos que a igreja guardou ao longo dos séculos. Profecias sempre foram uma área complicada para a igreja. Por um lado, a tradição bíblica está cheia de profetas e profecias. Por outro lado, profetas não autorizados que afirmam receber revelações diretas de Deus representam um desafio à autoridade da igreja. Assim, a igreja desenvolveu processos elaborados para examinar alegações proféticas e determinar quais são genuínas e quais são heréticas. A mais famosa dessas profecias é a chamada Profecia de Malaquias, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Esta profecia consiste em uma lista de 112 frases curtas, cada uma supostamente descrevendo um papa futuro, começando com Celestino II em 1143. O que torna esta profecia particularmente intrigante é sua aparente precisão em alguns casos. Por exemplo, a frase para João Paulo II era de laboris solis, do trabalho do sol, e ele nasceu durante um eclipse solar e foi enterrado durante outro. Segundo a profecia de Malaquias, o Papa atual seria o penúltimo ou último da lista, dependendo de como você conta. A frase final é muito mais longa que as outras e descreve Pedro, o romano, que guiará a igreja através de tribulações terríveis antes do fim de Roma e do julgamento final. Se esta profecia é genuína ou uma falsificação posterior, muitos estudiosos acreditam que foi escrita no século XVI. O Vaticano a leva suficientemente a sério para tê-la guardado e estudado. Mas a profecia de Malaquias é apenas uma entre muitas. Há visões apocalípticas registradas por santos e místicos ao longo dos séculos, muitas das quais nunca foram publicadas. Há profecias sobre a queda da igreja, sobre guerras futuras, sobre catástrofes naturais e sobre o fim dos tempos. Algumas dessas profecias são vagas e abertas à interpretação. Outras são estranhamente específicas sobre eventos que ainda não ocorreram. Um conjunto particularmente controverso de profecias são os chamados Três Segredos de Fátima. Em 1917, 3 crianças camponesas em Fátima, Portugal, alegaram ter visto aparições da Virgem Maria que lhes revelou 3 segredos. Os 2 primeiros segredos foram eventualmente revelados pela Igreja e tratavam da Primeira Guerra Mundial, do surgimento do comunismo e da necessidade de consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O terceiro segredo foi mantido completamente oculto até o ano 2000. Quando o Vaticano finalmente revelou o terceiro segredo, afirmou que se tratava de uma visão do martírio do Papa e outros cristãos. Muitos acreditaram que isso se referia ao atentado contra João Paulo II em 1981. No entanto, persistem dúvidas sobre se o que foi revelado foi realmente o segredo completo. Testemunhas que alegam ter visto o documento original antes de sua publicação oficial dizem que era muito mais longo e mais apocalíptico do que o que foi revelado. Haveria uma versão mais completa e mais aterradora ainda guardada nos cofres mais profundos do Vaticano? O peso do conhecimento guardado. A existência de tantos segredos guardados em um só lugar levanta questões filosóficas e éticas profundas. Quem tem o direito de decidir que conhecimento a humanidade pode ou não acessar? A Igreja argumenta que está protegendo os fiéis de informações que poderiam enfraquecer sua fé ou causar confusão. Mas críticos argumentam que esconder informações é uma forma de controle que impede que as pessoas tomem decisões informadas sobre suas crenças. Há também a questão prática de que muito do conhecimento guardado nos arquivos está deteriorando. Documentos de papel e pergaminho não duram para sempre, especialmente quando guardados em cofres subterrâneos, onde a umidade e a temperatura não são perfeitamente controladas. A Igreja tem feito esforços de digitalização nos últimos anos,
mas é um processo lento, dada a vastidão da coleção. Quantos documentos insubstituíveis já foram perdidos devido à negligência ou deterioração natural? E quantos mais serão perdidos antes que possam ser preservados ou estudados? Existe também o perigo de que segredos muito bem guardados podem ser esquecidos completamente. Há relatos de seções dos arquivos que não foram acessadas em décadas ou até séculos, onde nem mesmo os arquivistas atuais sabem exatamente o que está guardado. Documentos podem estar rotulados em latim arcaico ou linguagens obscuras que poucos hoje conseguem ler. Códigos e cifras podem ter sido usados para ocultar informações sensíveis, e as chaves para decifrar esses códigos podem ter sido perdidas. Em 2019, quando o Papa Francisco mudou oficialmente o nome do Arquivo Secreto do Vaticano para Arquivo Apostólico Vaticano, ele afirmou que estava tentando tornar a instituição mais acessível e menos misteriosa. Mais pesquisadores têm recebido permissão para estudar documentos que antes eram completamente restritos. No entanto, mesmo com esta abertura relativa, vastas seções dos arquivos permanecem completamente fechadas. Apenas alguns cardeais seniores e arquivistas, especialmente autorizados, têm acesso completo, e eles estão sob votos estritos de confidencialidade. As lendas e especulações. Dada a natureza secreta dos arquivos, não é surpresa que uma infinidade de lendas e teorias de conspiração tenham surgido sobre o que realmente está escondido lá. Algumas dessas teorias são completamente fantásticas, outras têm alguma base em evidências circunstanciais, e algumas poucas podem até conter grãos de verdade. Uma das teorias mais persistentes é que o Vaticano possui evidências de contato extraterrestre. Esta teoria ganhou força em parte porque a Igreja Católica tem sido surpreendentemente aberta sobre a possibilidade teológica de vida extraterrestre. O Observatório do Vaticano, operado por padres jesuítas, é uma instituição científica respeitada que estuda astronomia. Alguns teóricos especulam que o Vaticano sabe mais sobre visitantes extraterrestres do que admite publicamente, e que evidências desse contato estão guardadas nos arquivos mais secretos. Outra teoria popular envolve artefatos religiosos. O Vaticano possui uma das maiores coleções de relíquias do mundo, pedaços da verdadeira cruz, fragmentos de ossos de santos, objetos associados a figuras bíblicas. Mas e se algumas dessas relíquias possuíssem propriedades genuinamente sobrenaturais? E se a Arca da Aliança, perdida desde a destruição do Templo de Salomão, estivesse, na verdade, guardada em um cofre sob o Vaticano? E se o Santo Graal, a taça usada por Jesus na última ceia, não fosse uma lenda, mas um objeto real que a Igreja esconde, porque seu poder é real demais e perigoso demais? Há também teorias sobre documentos que provariam que elementos fundamentais da doutrina cristã são baseados em mal-entendidos ou manipulações deliberadas. Por exemplo, alguns especulam que existem documentos provando que Jesus era casado com Maria Madalena e teve filhos, criando uma linhagem de sangue que continuou através da história. Esta é, claro, a premissa do romance O Código da Vinci. Mas a ideia predatou o livro em décadas. Se tal evidência existisse, seria certamente o tipo de coisa que a Igreja trabalharia muito duro para manter oculta. Uma teoria mais sombria sugere que o Vaticano possui o grimório pessoal do próprio Satanás, um livro de magia tão poderoso e perigoso que sua mera presença representa uma ameaça existencial. Segundo esta lenda, o livro está guardado em um cofre especial, protegido por orações constantes e rituais de proteção, e apenas o Papa e alguns cardeais seniores conhecem sua localização exata. Obviamente, não há evidência alguma para esta alegação, mas ela persiste nos círculos ocultistas. A verdade por trás do mistério. Então, o que realmente está escondido nos cofres mais profundos do Arquivo Vaticano? A verdade, como geralmente acontece, é provavelmente mais mundana que as teorias mais extravagantes, mas ainda assim fascinante e significativa. O que sabemos com certeza é que o arquivo contém registros detalhados de processos da Inquisição, incluindo métodos de tortura e execuções de pessoas que hoje consideraríamos inocentes.
A correspondência completa de papas ao longo de séculos, incluindo negociações políticas, alianças secretas e manipulações de poder. Documentos sobre investigações de fenômenos sobrenaturais, alguns dos quais podem desafiar explicações científicas contemporâneas. Textos heréticos e apócrifos que apresentam versões alternativas da história e teologia cristã. Grimórios e textos de magia confiscados ao longo dos séculos. Registros financeiros mostrando como a igreja acumulou e gastou sua imensa riqueza. Documentação de escândalos internos que foram suprimidos para proteger a reputação da igreja. O fato de que tantos desses documentos permanecem restritos, mesmo em nossa era de transparência e acesso à informação, sugere que a igreja ainda acredita que há conhecimento que é melhor mantido oculto. Seja para proteger sua própria reputação, para evitar controvérsias teológicas, ou porque genuinamente acredita que algumas informações são perigosas demais para o público geral, o Vaticano continua guardando seus segredos zelosamente.